Bom dia a todos. Eu sou o Bruno Ribeiro. Vou fazer um pequeno vídeo aqui sobre essa situação aí que está acontecendo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em que tem alguns ciclones que vão se formar ali na costa, né, do sul do Brasil e proporcionar talvez algum vento intenso e, quem sabe, chuva intensa, principalmente no leste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então eu vou começar aqui pela imagem de satélite, né? Então a gente vê aqui que tem essa circulação ciclônica aqui sobre aproximadamente o Rio da Prata e corrente abaixo dessa circulação ciclônica a gente observa algumas áreas de levantamento com algumas nuvens aqui em médios níveis e até algumas áreas com convecção profunda acontecendo na costa do Rio Grande do Sul principalmente. E se observa, além dessa circulação ciclônica, uma área maior aqui que se estende até o Paraguai mais ou menos, em que tem ar um pouco mais seco e associado ainda a essa circulação ciclônica, então é um cavado que tem o centro aqui mais a sul, mas ele se propaga um pouco mais para norte, então favorece esse levantamento nessa ampla área aqui sobre o sul do Brasil e áreas do Oceano Atlântico. Então indo um pouco para a questão de grande escala, né, aqui mais ou menos nesse momento, 12 de terceiro do dia 27, a gente observa aqui esse máximo de vorticidade associado a esse cavado que está sobre o Rio da Prata, mais ou menos, e amplas áreas de levantamento aqui em azul, que se estende desde a frente desse cavado até mais adiante, em áreas do sul do Brasil e Oceano Atlântico associadas a esse cavado que se estende, né, mais a norte, então ele provoca essa ampla área de circulação, de movimento ascendente. Né? E se a gente olhar embaixo os níveis, a gente vê que também tem um retorno um pouco da umidade. Tem uma área aqui onde tem um contraste de água precipitável, né? Nesse caso aqui é vento em 700 HPA e água precipitável. Então aqui é onde está mais ou menos a frente quente, eu vou mostrar em detalhes agora, daqui a pouco, outros mapas. E também tem algum transporte de umidade, né? Esse aqui é o transporte de a vapor d'água integrado, que se observa aqui em amarelo, transporte a vapor em direção a essa área onde está tendo movimento ascendente. E se a gente der um zoom aqui, a gente observa, voltando aqui para 500 HPA, então aqui está o cavado, né, sobre mais ou menos o Rio da Prata, e em 700 HPA a gente vê esse escoamento aqui de noroeste, levantamento também aqui em azul, e algum contraste de temperatura já aqui nessa área, né? A gente vê que teve uma frente fria que avançou em direção ao norte aqui, né, perto dos Andes, foi até em direção ao Paraguai, Bolívia e centro-oeste do Brasil, e depois começou esse escoamento de noroeste, a umidade começou a retornar para essas áreas aqui do leste do continente, e dá para ver que tem o ar mais quente aqui, conforme esses contornos de temperatura em 700 HPA em vermelho, para ver que tem uma certa advecção quente aqui nessa área, ou seja, o vento está trazendo o ar mais quente para essa região aqui, já que o vento é perpendicular às isotermas, né? Tem uma certa componente perpendicular às isotermas. E se a gente observar em 850 HPA, essa aqui é a temperatura potencial equivalente, para ver uma circulação ciclônica aqui sobre mais ou menos o Rio Grande do Sul. O ar mais quente está aqui sobre centro-oeste e sudeste do Brasil. E tem essa área com contraste de temperatura aqui onde tem escoamento de nordeste. Né? Então aqui é onde ainda tem ar um pouco mais frio e tem esse ar mais quente que está tomando lugar. E ao longo dessa área aqui, nesses contornos brancos, se observa a advecção quente entre 850 e 700 HPA. Ou seja, o vento está transportando o ar mais quente para essa região aqui. E outro fator que se observa aqui que é importante nesse evento é a presença de bastante vorticidade ciclônica aqui em baixos níveis. Né? Então o vento ele vira rapidamente de uma componente de noroeste, norte, para uma componente de nordeste. Então isso causa vorticidade ciclônica nessa área aqui. E isso fica evidente nesse mapa aqui que mostra, no caso de hoje, se a gente for aqui para a previsão das 6 horas, às 12 de setembro do dia 27, a gente vê alguma vorticidade ciclônica aqui em 850 HPA. E conforme a gente avança ao longo do dia, a gente vê que essa vorticidade ciclônica aqui ela
ela vai se intensificando, né? Porque esse escoamento de nordeste ele intensifica, dá para ver que tem aqui até 40, 50 nós de vento em 850 HPA. E esse vento aqui mais a noroeste ele está mais fraco e de noroeste, então ele causa essa virada do vento bem abrupta, onde tem vorticidade ciclônica, né? Ela se estende até a área onde está se formando esse ciclone aqui em baixos níveis. Então, ao longo dessa área aqui, dessa banda com vorticidade vertical intensa, é que vão se formar essa família de ciclones, né, vamos dizer assim, que depois vai acabar mudando para... Elas vão acabar interagindo e gerando um ciclone único depois de 1 ou 2 dias. Só que voltando aqui um pouco no mapa, né, para a questão mais dinâmica aqui, então conforme a gente vai avançando no tempo, aqui são 12 até do dia 27, que é agora mais ou menos. Então a gente vai avançando no tempo, aqui é a previsão do GFS, dá para ver que a advecção quente ela intensifica ao longo dessa banda, dessa frente. Né? Isso aqui nada mais é do que uma frente quente, porque tem escoamento de noroeste trazendo ar quente e escoamento de nordeste associado ao ar frio e advecção quente. Então é uma frente quente que está acontecendo aqui. Então a advecção quente ao longo dessa frente ela se intensifica conforme vai passando o tempo. Ó, e ela se torna bem intensa aqui na próxima madrugada, né, entre o dia 27 e 28. Então tem intensa advecção quente, intensos ventos aqui, ou seja, a vorticidade ciclônica em baixos níveis ela intensifica ainda mais. E a advecção quente ela promove movimento ascendente. Né? Então o que o movimento ascendente faz? Dá para ver aqui até nesse campo em 700 HPA que tem bastante movimento ascendente entre 700 e 500 HPA pelos contornos azuis. Então o que o movimento ascendente faz? Ele estira essa vorticidade que existe em baixos níveis e intensifica ela. Então uma das maneiras de intensificar a vorticidade é tendo um movimento ascendente que aumenta com a altura. Então próximo à superfície o movimento ascendente é fraco e em médios níveis o movimento ascendente é mais intenso, que é o que está mostrado aqui nos contornos azuis. Então isso faz com que esses máximos de vorticidade eles sejam espichados, né, estirados para cima, e isso, pela conservação de momento angular, acaba aumentando a vorticidade relativa nessa área. Então se a gente observar esse mapa aqui, dá para ver que, como eu falei, teve um aumento ao longo do dia 27, e se a gente for avançando aqui já no dia 28, dá para ver que se formam alguns máximos de vorticidade ao longo dessa faixa, né? E esses máximos de vorticidade estão associados a áreas com pressão um pouco menor, ou seja, são pequenos ciclones, né, que se formam ao longo dessa faixa de intensa vorticidade ciclônica. Então se a gente voltar aqui para esse mapa, conforme a gente chega aqui nas 12 TC do dia 28, a gente observa que tem essa ampla área de circulação ciclônica, mas tem alguns máximos alguns mínimos de pressão, né, ao longo dessa área aqui. Inclusive no campo de pressão, se a gente observar aqui, a gente vê vários mínimos de pressão, alguns mais intensos, outros menos intensos. E algo que traz um pouco de incerteza nessa situação é o fato de que os modelos variam bastante em relação a esses máximos de vorticidade ou mínimos de pressão. Né? Isso porque o que causa esse aumento de vorticidade localmente é o estiramento da vorticidade associado ao movimento ascendente. E esse movimento ascendente é devido à convecção que acontece nessa área. Então, se a gente olhar aqui o campo de Cape, esse aqui é o Cape da parcela mais instável. Então, se nota aqui que ao longo do dia 27, né, que é do dia 28 a 0 TC durante a noite do dia 27, tem algumas áreas com Cape aqui acima de 500 joules por quilograma, que não é um Cape muito elevado, mas é suficiente para que tenha convecção profunda. E além disso, tem esses elementos do vento bastante intenso, acima de 50, 60 nós, entre 0 e 6 km aqui. Ou seja, essa convecção ela tem potencial de ser bastante organizada e intensa em alguns pontos. E isso que vai favorecer essa formação desses vórtices ao longo dessa área de vorticidade ciclônica aqui. Então essa convecção profunda que vai acontecer durante a noite e madrugada entre o dia 27 e 28 é o que vai gerar esses mínimos de pressão, ou pequenos ciclones, né? E
a incerteza está associada ao fato de que é difícil para os modelos globais identificar as áreas onde vai acontecer a convecção. Então existe uma certa variabilidade entre os modelos, em que cada modelo indica a convecção mais intensa em pontos diferentes. E isso faz com que com que os mínimos de pressão acabem ocorrendo em localizações diferentes. Então tem uma certa incerteza exatamente onde que vão acontecer esses mínimos de pressão. E isso é importante porque esses mínimos de pressão estarão associados a algum potencial de rajadas de vento intensas, né? Então, se a gente for aqui para o vento em 925 HPA, a gente vê que o vento mais intenso, né, acima de 40, 50 nós aqui em vermelho e roxo, é onde tem esses máximos de mínimos de pressão, né, o máximo de vorticidade. Então é nessas áreas que vai ter vento mais intenso. Então, por exemplo, o GFS, aqui na madrugada do dia 28, ele coloca alguns mínimos de pressão aqui ao longo da costa sul do Rio Grande do Sul e algumas rajadas de vento associadas a essa circulação ciclônica aqui no sul do Rio Grande do Sul. Então, se isso se concretizar, é possível que tenha algumas rajadas de vento intensas aqui, nada excepcional, mas que podem causar alguns pequenos transtornos aqui no sul do Rio Grande do Sul. E além disso, no oceano também ele indica outro máximo de vorticidade aqui mais intenso, com rajadas de vento aí mais intensas, acima de 55 nós, o que podem ser bastante significativas, mas no oceano, né? E outro fator que, em grande escala, que também favorece a ocorrência de convecção é a forçante em escala sinótica. Então a gente observa que nesse momento, às 12h do dia 27, que tem aqui o cavado e o jato de altos níveis está mais a norte, né, sobre aqui Paraná, o máximo de vento, e se estende depois em direção ao Oceano Atlântico. E conforme a advecção quente e a convecção ocorre aqui, dá para ver que tem uma diminuição do vento, porque é isso que a convecção faz, ela distribui esse vento horizontal ou verticalmente, né? Então acaba fazendo com que o jato em altos níveis perca um pouco de intensidade, mas ao mesmo tempo ele intensifica os ventos nessa área aqui. Isso por causa da divergência em altos níveis que acontece nesse ponto onde tem convecção, que aumentam o gradiente de altura potencial em médios e altos níveis nessa área aqui e, portanto, intensificam o jato. Então, dá para ver que tem uma intensificação do jato nessa área do Atlântico aqui. Só que conforme o jato vai intensificando no Atlântico, ele favorece ainda mais convecção nessa área aqui, porque a convecção ela está na entrada equatorial do jato. Então, conforme o jato se intensifica nessa área aqui, ele intensifica o movimento ascendente nessa área aqui, porque o jato ficou mais intenso, então a circulação agiostrófica na entrada do jato ela se intensifica, ou seja, aumenta o movimento ascendente aqui. Então, além de ter movimento ascendente causado pelo cavado em 500, que se aproxima da região e favorece ciclogênese, pela advecção quente em baixos níveis, que também favorece o movimento ascendente, também tem uma posição do jato bastante favorável, favorecendo o movimento ascendente na entrada equatorial do jato. E dá para ver nesse campo aqui que a própria convecção, que é aqui em vermelho, que é o movimento ascendente entre 600 e 400 HPA, ou seja, em médios níveis, o próprio movimento ascendente, ele causa esses vetores divergentes aqui entre 200 e 300 HPA em altos níveis, que intensificam o gradiente de altura geopotencial nessa área aqui e acabam intensificando o jato. Então a própria convecção intensifica o jato que mantém a convecção intensa nessa área e, portanto, favorece todo o desenvolvimento desse sistema. E depois o que se espera é que, conforme passe o tempo, né, tem essa família de ciclones que se forma aqui ao longo dessa frente quente e depois acabam interagindo e se tornam um ciclone só aqui no Oceano Atlântico. E aí ele perde um pouco desse contato com o jato de altos níveis, o jato de altos níveis se desloca mais para o sul e o ciclone o ar mais frio, né, começa a tomar conta do ciclone e acaba ocluindo esse ciclone. Então ele intensifica um pouco mais, mas depois perde intensidade e se torna um ciclone mais barotrópico conforme o tempo passa, e aí já não oferece nenhum risco a essas áreas aqui do leste do sul do Brasil.
E dá para ver aqui também pelas anomalias, né? Algo que é interessante é conforme essa frente quente ela vai se desenvolvendo, dá para ver esse escoamento de noroeste que transporta umidade. Essa aqui é a anomalia padronizada de água precipitável. Então a água precipitável intensifica, principalmente ao longo da frente quente, aqui tem água precipitável acima do normal, o que favorece aquela convecção intensa e a formação desses máximos de vorticidade também. Mas outro ponto que também essa situação toda vai favorecer é a ocorrência de algumas tempestades severas, talvez aqui no sul da região sudeste. Você pode ver que conforme o ciclone avança, tem a água precipitável aqui acima da média, né, nessa área do sudeste. E em altos níveis também, o que se observa é que em 500 HPA, por exemplo, se observa que tem um escoamento moderadamente intenso aqui nessas áreas do sudeste, com 30, 35 nós até em alguns pontos. Isso vai favorecer um cisalhamento do vento moderado, né, marginal a moderado, né, eu diria. Não é um cisalhamento do vento muito intenso. Mas associado àquela água precipitável acima do normal, vai favorecer alguma ocorrência de tempestade aqui nessa área, talvez. A gente olhar, por exemplo, aqui o campo de Cape e cisalhamento, então dá para ver que tem algumas áreas com Cape acima de 1000 joules por quilograma aqui na tarde do dia 28, né, que é amanhã, e cisalhamento do vento de 40 até 45 nós em alguns pontos do sul de Minas e Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, e partes do Rio de Janeiro e até Espírito Santo. E aqui tem uma sondagem, por exemplo, vou pegar uma sondagem aqui do dia 28 à tarde. Então, por exemplo, nessa área aqui do Vale do Paraíba não tem muito Cape, mas o cisalhamento do vento é suficiente para que ocorram tempestades severas, né? Marginalmente severas. Então dá para ver que tem aqui 30 nós de cisalhamento efetivo, o que é pelo menos usado como limiar, né, para que ocorram tempestades mais organizadas. Mas se a gente for aqui para o dia 29, já na tarde do dia 29, então um pouco mais a leste, na tríplice fronteira aqui de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente observa aqui algumas áreas com mais de 1000 joules por quilograma de Cape. E o cisalhamento do vento um pouco mais intenso, já 35, e algumas sondagens aqui indicam até 40 nós de cisalhamento nessa camada efetiva, né? Então, é possível que tenha algumas tempestades severas isoladas aqui nessa área do sudeste também associadas essa situação sinótica. E depois, conforme o tempo passa, aí já no dia 30, ainda tem algumas áreas com Cape aqui durante a tarde, mas o cisalhamento do vento já é bem mais fraco, então mesmo que ocorram tempestades, elas não devem ser severas. Então, vamos ficar acompanhando essa situação aqui no Rio Grande do Sul, talvez algumas rajadas de vento intensas, mas nada excepcional. E esses ciclones que vão se desenvolver, e alguns deles talvez até tenham alguma característica subtropical, né, dado que eles vão conseguir fazer com que o ar quente ele fique restrito ao centro do ciclone. Então, por exemplo, aqui o que o GFS indica, esse pequeno máximo de vorticidade aqui se intensifica, e dá para ver que tem ar um pouco mais quente aqui em amarelo, né, no centro desse ciclone, enquanto que em toda a volta tem ar mais frio. Então esse ciclone talvez tenha algumas características aí subtropicais por alguns momentos antes de ser tomado pelo ar mais frio depois do dia 29. Então um evento interessante aí para ficar acompanhando, e até uma próxima.